Bom dia, irmãos. Good morning, everyone. Vamos ficar de pé. Let us stand and start our worship this morning. Vamos cantar This is our God. Vamos ouvir? Vamos continuar com o coro do Apocalipse. Sobre
coração neste momento. Oh Pai amado e querido, quão bom é estar na tua casa, louvando o teu santo nome, Senhor. Eu te peço do fundo do meu coração, Paizinho querido, que tu recebas estes louvores, que venham de corações contritos e arrependidos, para um dia a gente se encontrar no teu reino. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Salvador, porque morreste naquela cruz do Calvário por nós. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo isso. Pedimos, Senhor, que a presença do Teu Espírito seja em cada coração nesta manhã e que todos possam ter o privilégio de ouvir a Tua voz e de receber e se tornar filhos de obediência, para que Tu, Senhor, aumentes a fé de cada um de nós e almas sedentes da Tua palavra se reúnem a nós para ouvir-te, Senhor, e para receber o que Tu nos deste, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, naquele dia que nos chamares para o teu reino. Pai, nesta manhã, Senhor, te agradeço tudo o que já foi feito neste lugar e te peço, Senhor, que abençoes o nosso pastor e que a palavra que ele vai trazer se venha com o poder do Teu Espírito aos nossos corações, para nos fortalecer e ajudar a viver o nosso dia a dia, sendo obedientes e obedientes a Ti. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ora, vamos fazer mais um exercício, colocar-nos de pé novamente, para podermos louvar ao Senhor. Com o hino, vamos à igreja. Oh,
aqui anunciado, outubro 29, no domingo, às 10 da manhã, haverá só um serviço bilingual e, portanto, todas as pessoas que se propuseram irão ser batizadas nesse dia e vamos celebrar todos juntos. E o pastor pode trazer a nossa. Vamos então abrir a Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 11, e começando do versículo 11. Romanos capítulo 11, e começando do versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à imolação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo a gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à imolação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua benição, senão a vida de entre os mortos? E se as premissas são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo um sambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, se contra eles os gloriardes. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que fossem enxertados. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbas, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupa a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, dignidade de Deus, se permaneceres na sua dignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus, para os tornar a enxertar. Pois se tu fores cortado do natural sambujeiro, e conta a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, são enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, pela desobediência a Deus, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para que todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém e amém. Ora, meus irmãos, estamos a estudar o livro de Romanos e estamos no capítulo 11. E no capítulo 11 já estudámos duas mensagens. Em Romanos capítulo 1, versículo 6, estudámos que o apóstolo Paulo responde à acusação feita dos judeus. E que estavam a pensar que o apóstolo Paulo estava ensinando que Deus pôs de parte completamente os judeus e os desprezou. E o apóstolo Paulo apresenta, não foi Deus que os rejeitou. A maioria dos judeus é que rejeitaram Deus. Mas sempre houve uma minoria
entre o povo judeu que tinha a fé verdadeira em Deus e em Cristo. Depois estudamos acerca do grande milagre que Deus faz nas nossas vidas. Isto foi em Romanos capítulo 11, versículos 7 a 10. Há pessoas que só pensam nos milagres físicos que nós podemos ter. E temos várias pessoas no nosso meio que estão doentes e precisam de nossas orações. E devemos orar por elas. Mas o maior milagre que Deus faz na nossa vida não é curar o nosso corpo fisicamente. É curar a nossa alma e o nosso espírito que andavam desviados de Deus. Cegos e condenados ao castigo eterno. Mas Deus, pela sua misericórdia, fez um milagre. Revelou a nós o caminho da salvação. Através do poder do Espírito Santo, e nos mostrou que a salvação não está em nós, mas está no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. E quando a pessoa crê realmente que isto é verdade e aceita com alegria, Deus faz um milagre na sua vida. A pessoa nasce de novo. A pessoa é perdoada completamente dos seus pecados. Torna-se um filho, uma filha de Deus. E tem o presente da vida eterna. E nós falámos disso já em várias ocasiões no livro de Romanos. Mas hoje vamos estudar, irmãos, o plano de Deus para com Israel e para com as pessoas das outras nações, os gentios. Reparem que o apóstolo Paulo apresenta aqui que o endurecimento dos israelitas resultou na salvação dos gentios. Reparem que lemos aí em Romanos capítulo 11 e versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à imolação. A queda dos judeus, os israelitas, significa que eles rejeitaram a Deus e rejeitaram a Cristo. Mas reparem que Deus, quando Deus começou o plano, planeou, que devido ao facto que eles rejeitaram a Cristo, Deus se voltou para quem? Para os gentios. E o apóstolo Paulo aqui apresenta que temporariamente os israelitas foram postos de parte, temporariamente. Não todos, mas a maioria foram postos de parte. E Deus se voltou para os gentios. Os irmãos sabem que por milhares de anos, desde Abraão até o dia de Cristo, Deus estava sobre os israelitas. Os gentios adoravam os ídolos falsos. E a maioria deles não queriam nada com Deus. Se você fosse no tempo de Cristo, a Roma, a quem é que eles adoravam? Não era a Cristo. Eram os ídolos que eles tinham em Roma. Se você fosse à Grécia, eles não adoravam a Cristo, adoravam os ídolos que eles tinham inventado. Se você fosse ao Egito, eles não adoravam a Cristo, adoravam os ídolos que eles tinham inventado. E todas as nações era assim. A única nação que realmente adorava a Deus era quem? Era a nação dos judeus. Nem todos adoravam, mas era a nação dos judeus. E o livro que nós temos aqui foi escrito, sabe por quem? Pelos judeus. Deus nos deu a sua palavra através da nação dos judeus. O Salvador do mundo veio de quem? Dos judeus. Portanto, Deus usou esta nação para trazer a nós o Salvador. Mas esta nação, tendo estes privilégios e honras e bênçãos, a maioria deles rejeitaram a Cristo. E Deus virou-se para quem? Para os gentios. Nós temos um tempo em que Deus está virado para os gentios. Não é que Deus rejeitou Israel, mas temporariamente Israel está posto de parte. E os gentios agora Deus está trabalhando entre as pessoas que pertencem às outras nações. E é isto que o apóstolo Paulo está aqui apresentando neste capítulo. Portanto, versículo 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar à imolação. E a sua queda é a riqueza do mundo. E realmente é, irmãos. A
através da queda dos judeus, através de eles rejeitarem a Cristo, quem é que ficou rico? É os gentios. Que ouviram a mensagem gloriosa que Deus enviou ao mundo o Salvador e que Ele morreu em nosso lugar para pagar a dívida dos nossos pecados. E quem crê nele é perdoado e recebe o presente da vida eterna. A pessoa que tem fé nisto fica rica. Fica rica. As bênçãos de Deus vêm sobre essa pessoa. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando isso. Que a sua queda, a queda dos judeus, é a riqueza do mundo. Os irmãos já pensaram que antigamente o mundo não tinha nada com Deus. E agora, em toda a nação, vemos cristãos que pertencem a quem? A Cristo. A queda deles é a riqueza do mundo. Nós temos aqui pessoas de Portugal. Temos ali uma nossa irmã do Brasil. Temos uma irmã que está ali embaixo, da Itália. A minha esposa é canadiana. Temos crentes em Portugal, no Brasil, na França, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e nos países da Europa. Temos crentes na Rússia. Temos crentes na China. Temos crentes nos países da América do Sul, do Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela e outros países. Temos crentes que estão na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá. Temos crentes nos países da África. Antigamente não havia isso. Está a ver? Era só a nação dos judeus. A gente lembra que alguns gentios foram salvos, como a Ruth, que é vis-a-vis a avó de David. Ela foi salva. Temos Naamã, aquele general da Síria, que foi salvo. Temos Raabe, que pertencia aos membros da cidade de Jericó, que foi salvo. Mas eram só uns poucos. A maioria, Deus olhava para quem? Para os judeus. Por milhares de anos foi assim. Mas quando Cristo veio e eles rejeitaram mesmo a Cristo, Deus virou-se para os gentios. E desde esse dia até hoje, Deus está voltado para os gentios. E eles recebem as riquezas que os judeus deviam ter, mas rejeitaram. Portanto, a queda deles é a riqueza do mundo. E a sua diminuição é a riqueza dos gentios. Quanto mais a sua plenitude. E aqui o apóstolo Paulo está falando que vai chegar um dia que Deus vai se virar para quem? Para os judeus. E quando chegar a essa altura, então, meus irmãos, Cristo vai vir. Isto é um plano de Deus, irmãos. Versículo 13. Para enquanto convosco falo os gentios, e quando for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Os irmãos sabem que, no princípio, os apóstolos pregavam para quem? Aos judeus. Deus disse, ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todos o quê? As nações. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam fazendo isso. Foi preciso Deus aparecer ao apóstolo Pedro, para ele também compreender que andava errado. E Deus salvou um homem, um fariseu, o apóstolo Paulo, e o escolheu para ele ser um ministro que pregasse a quem? Aos gentios. Ele pregava aos judeus também, mas ele pregava mesmo aos gentios. E este homem foi usado por Deus, foi para o Império de Roma, um império enorme. E todas as cidades que ele ia lá, pregava o Evangelho e os gentios aceitavam pela fé Cristo como seu Salvador. E ele aqui está dizendo que realmente que ele foi, diz aqui no versículo 12, sua riqueza é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo gentios, que quando for apóstolo gentios,
glorificarei o meu ministério. Deus criou este homem para pregar este Evangelho aos gentios e Deus criou este homem para escrever as Sagradas Escrituras que nós lemos no Novo Testamento. 14 cartas estão aqui escritas pelo apóstolo Paulo, que Deus escolheu. Cartas que falam da palavra, que foram explicadas bem claramente, explicando as profecias do Velho Testamento. Aqui está tudo. Versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emoção os da minha carne e salvar alguns deles. O apóstolo Paulo está dizendo, estou pregando para os gentios, porque Deus quer que eu faça isso, e eu faço de boa vontade, mas eu faço de maneira a ver se os da minha carne, se os judeus, a raça a que eu pertenço, se eu possa, através de Deus, salvar alguns deles. A maioria rejeitou, é verdade, mas eu prego para ver se alguns deles sejam salvos. Versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, se através de rejeitarem a Cristo, Deus está reconciliando as pessoas do mundo para serem seus filhos e filhas, qual será a sua admissão, senão a vida de entre os mortos? Que o apóstolo Paulo está a dizer, quando realmente Deus se voltar para os judeus e a maioria deles aceitarem pela fé Cristo Jesus como seu Salvador, então qual será a sua admissão, senão a vida de entre os mortos? É quando Cristo vai vir e vai ressuscitar as pessoas da morte, judeus e gentios. Aqui vemos o plano de Deus. Primeiro, Deus falava com os judeus, os israelitas. Eles rejeitaram a Cristo e Deus virou-se para os gentios. E estes 2 milhares de anos, mais ou menos, a pregação tem sido do Evangelho tem sido pregado para as nações. Mas vai chegar o dia em que Deus vai se virar outra vez para os judeus. E está bem perto, irmãos. Está bem perto. Israel voltou para a sua terra. Isto é um sinal. Tivemos separados da terra palestina por quase 2000 anos. Como castigo de Deus. E no ano de 1948, as nações do mundo aceitaram que a terra da Palestina pertence aos judeus. E a nação ficou formada ali. E desde esse dia para diante, irmãos, os judeus estão vindo de todas as nações para a terra da Palestina. De antes não havia judeus, agora essa nação está cheia de judeus. E ainda estão voltando para a terra da Palestina. As cidades que estavam destruídas foram reedificadas. As terras que estavam completamente em deserto, agora têm pomares. E estão criando comida para as pessoas. A nação de Israel é considerada uma das nações mais poderosas do mundo. Imaginem. Uma nação tão pequenina e é considerada uma das nações mais poderosas do mundo. Deus voltou-se para quem? Para os gentios. Só falta a parte espiritual, irmãos. Só falta isso. E vai vir. E o apóstolo Paulo está falando disso. Ele está falando da parte espiritual. Quando uma grande parte dos judeus vão aceitar Cristo. E quando isso acontecer, vai haver a ressurreição dos mortos. Isto é o plano de Deus, irmãos. Paulo está profetizando neste capítulo o plano de Deus. Para o mundo e para a nação de Israel. Está aqui, bem claro escrito. Versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Para a raiz aqui se refere alguém a quem? A Abraão. A Abraão. E os ramos refere-se a quem? Aos judeus. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sabrojeiro,
foste enxertado no lugar deles e feitas participando da raiz e da seiva da oliveira. Aqui está o apóstolo Paulo dando uma ilustração da oliveira, em que a raiz da oliveira é Abraão, os ramos é os descendentes de Abraão, mas se os ramos rejeitam a Cristo, são cortados para fora. E quem é enxertado é os gentios que aceitam Jesus como seu Salvador. São enxertados na oliveira. É o que ele está aqui a falar. Eu nunca me esqueço, queridos irmãos, quando eu estive na América como pastor, tinha lá uma videira. E eu gosto de tudo, eu gosto mesmo da natureza e eu aprendi a enxertar, a botar as oliveiras e tudo isso. E eu fui à casa de um português para ver se evangelizava o homem. Mas o homem tinha lá uma videira. E ele disse: o pastor Eduardo quer comer as uvas da minha oliveira. Posso, senhor. E ele deu-me as uvas da oliveira. E estavam tão bom, tão gostosas. E eu disse: oh, senhor, as suas uvas são mesmo muito gostosas. E ele vira-se para mim e diz assim: e o pastor não queria ter estas oliveiras na sua videira? Eu posso fazer isso. Eu vou tirar os ramos da minha videira e vou enxertá-los na sua videira. E você vai ver. E eu, inocentemente, disse: está bem. Eu nem pensei bem naquilo. O homem chegou lá, eu vi ele cortou algumas varas da minha videira, as mais fortes, enxertou os ramos da videira dele. No outro ano, vinha a videira com o enxertamento da videira dele. Pois olha, irmãos, aquela uva que tão gostosa que eu comi, estava ali. Foi enxertada na videira. Sabe que quando eu vim para o Canadá, outra vez, eu pensei: esta videira é tão boa, eu vou cortar uns ramos e vou metê-las na casa do meu pai. E ainda lá estão. Com boas uvas. Quando eu mudei para aqui e comprei uma casa, disse: agora vou tirar as videiras do meu pai e vou cortar uns ramos. E pus na terra e tenho as videiras lá na minha casa. Boas uvas. Enxertadas. Enxertadas. Da videira daquele português que me deu aquelas uvas. A maior árvore que nós podemos ter a ser enxertada na oliveira que Deus plantou. Começou com Abraão. Formou-se a nação de Israel. A maioria rejeitou a Cristo. Foram quebrados os ramos. E Deus virou-se para os gentios e disse: quem crer no meu Filho é perdoado, é salvo e pertence à minha oliveira. E vou enxertar vocês na minha oliveira. É isto que eu posso falar aqui a falar. Que os ramos que rejeitaram a Cristo foram quebrados da oliveira. E Deus virou-se para os gentios e enxertou-os na oliveira outra vez. Versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sanguejeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. E depois ouvias para os gentios e diz assim: não te glories contra os ramos. Não andes acabando contra os judeus. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Não te glories porque foste enxertado lá nela. Quem é que pôs lá? Foi Deus. Portanto, não andes acabar por dizer: sou melhor do que o judeu. Não faças isso. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás, pela fé, em pé pela fé.
Mas não te ensoberbes, mas teme. Não fiques vaidoso, orgulhoso, porque agora pertence a Cristo. E depois ele diz no versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Se Deus castigou os judeus, a quem tinha feito promessas a eles, tem cuidado, teme a Deus e não andes com vaidades, nem gloriando que tu agora és melhor do que os judeus, porque tu não és melhor do que os judeus. No 52, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha para a nação de Israel, aprenda a lição. Deus tinha feito promessas a eles, mas quando eles rejeitaram a Deus, Deus os castigou. Tende cuidado. Aprende. Deus não é só o Deus de amor e de misericórdia, é o Deus da justiça. Há pessoas que só olham para Deus como o Deus de amor e nunca pensam que esse Deus de amor odeia o pecado. E quando a pessoa anda vendo no pecado, Deus vai castigar essa pessoa. Eles não pensam nisso. Deus só faz boas coisas. Deus faz boas coisas quando tu andas realmente com humildade com Deus, mas se tu o rejeitares, Deus vai castigar-te. E sabem, irmãos, que Deus também castiga cristãos. Lembra-se disso. Versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, e se os judeus arrependerem-se por a sua fé em Jesus, Deus os enxerta outra vez. Não o libera. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural sambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais são enxertados na sua própria oliveira. Portanto, eu estava usando aqui ilustrações da oliveira. O natural sambujeiro refere-se ao gentio que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Deus o cortou do sambujeiro e enxertou na oliveira que vem de Abraão. Mas se os judeus, está a ver, que são naturais, se arrependerem pela sua fé em Jesus, Deus os enxerta imediatamente na oliveira. E eu dou graças a Deus, irmãos, que tenho visto os judeus crentes. Há uns meses atrás, nós tivemos aqui um judeu missionário que está sendo usado por Deus para levar o Evangelho aos judeus. Um homem que foi enxertado na oliveira verdadeira. Enxertado. E todo judeu que se arrepende pela sua fé em Cristo, imediatamente Deus o enxerta na oliveira. E também os gentios que se arrependem pela sua fé em Cristo são enxertados na oliveira. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel. Reparem bem as palavras do apóstolo Paulo. Deus permitiu que isto acontecesse na nação dos judeus. E que eles ficassem duros contra Deus. Até, reparem, que a plenitude dos gentios acha entrada. O apóstolo Paulo está aqui falando claramente que Deus, ao pondo do lado temporariamente os judeus, vai dar um período aos gentios, às nações dos gentios, para se arrependerem pela sua fé em Cristo, mas vai chegar um dia que a sua plenitude para. Nós não sabemos qual é o dia, mas Deus sabe.
E quando chegar esse dia, então Deus vira-se para os judeus outra vez. E eu penso, meus queridos irmãos, que as profecias mostram que estamos bem perto dessa plenitude dos gentios. Estamos bem perto disso. Os judeus já voltaram para a sua terra. Eles estão voltando cada vez mais para a sua terra. O Evangelho que Jesus disse que devia ser pregado pelo mundo inteiro, pelo menos estamos a ver que está a ser pregado pelo mundo inteiro. As profecias que Jesus falou dos últimos dias, a gente está a ver com os nossos olhos. As pestes vão aparecer. Os terremotos que nós vemos por aí. As tempestades. Os falsos cristos e falsos profetas que nós vemos nos nossos dias estão aqui. A corrupção do mundo, cada vez pior, é aquilo que Jesus falou que havia de acontecer. A falta de amor está aqui. Nos nossos dias, irmãos. Nós estamos no fim. O mundo está aquecendo. É a profecia que lemos em Apocalipse. O mundo vai aquecer. O Canadá está ardendo de um lado ou outro. Isto é uma profecia que está sendo cumprida nos nossos dias. Portugal está em fogo. A Grécia está em fogo. Os Estados Unidos, uma parte está em fogo. E são profecias que vão ser cumpridas nos nossos dias, irmãos. Nós estamos no fim. A plenitude dos gentios está a chegar ao fim. E Deus vai se ligar para quem? Para os judeus. Outra vez. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá um libertador. A palavra Sião refere-se à cidade de Jerusalém. É de Jerusalém que virá o libertador. Quem é esse libertador? É o próprio Senhor Jesus Cristo. E desviará Jacó as impiedades. Reparem que Cristo vai vir e as impiedades dos gentios eles vão se virar completamente para Deus, no tempo quando Cristo vier. E este é um concerto com eles, quando tirar os seus pecados. Assim, que quanto ao Evangelho, são inimigos, por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Deus nunca rejeitou completamente os judeus. Nunca. Houve sempre uma minoria, que faz parte da eleição, que são salvos. E vai chegar o tempo, quando for a plenitude dos gentios, em que Deus vai salvar uma grande parte dos judeus. Versículo 29. Porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, fostes obedientes a Deus, e aqui está-se referindo aos gentios, que antigamente vocês adoravam os ídolos e não queriam nada com Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela obediência a Deus. Vocês agora receberam a misericórdia de Deus por causa dos judeus terem rejeitado a Cristo. Assim também estes agora foram os obedientes para também alcançarem a misericórdia. Pela misericórdia a vós demonstrada. Deus mostra misericórdia para os gentios, Deus mostra misericórdia para os judeus. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para que, com todos, usar de misericórdia. Não há um justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tanto gentios como judeus. Mas Deus mostra a sua misericórdia em Cristo. E no fim, meus irmãos, é um hino de louvor. E que o apóstolo Paulo agradece a Deus por Deus ter-nos mostrado misericórdia tanto para os gentios como para os judeus, e especialmente para a sua própria salvação, porque Paulo, se não fosse Cristo, ele nunca seria salvo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescuráveis os seus caminhos. Meus irmãos, os planos de Deus
é difícil às vezes de nós compreendermos. E quem leu o livro de Romanos, capítulos 8 até 11, há muitos crentes que infelizmente ficam até zangados com Deus. Não compreendem. Não compreendem. E ficam até zangados. Deus vai escolher as pessoas. E ficam logo revoltados. Não compreendem. Deus faz o que quer, Ele é que manda. Não somos nós. Nós temos que aceitar com humildade as coisas de Deus e não andar a resmungar e a argumentar contra Deus. O apóstolo Paulo aqui no fim diz: eu não compreendo tudo, mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Versículo 34. Por quem compreendeu o intento do Senhor? Será que a gente compreende tudo acerca de Deus, irmãos? Ninguém. Para a pessoa compreender tudo acerca de Deus, precisava ser quê? Deus. Nós somos homens e mulheres fracos, bem fracos e pequeninos. Não somos nada comparado com Deus. Portanto, nós não podemos compreender os planos de Deus ou quem foi o seu conselheiro. Será que houve alguém que aconselhou a Deus para criar o mundo? Houve alguém que disse a Deus: olha, faz assim, desta maneira. Houve alguém que disse isso a Deus? Ninguém. Deus fez o sol, e os cientistas sabem disso. Muitos deles não acreditam em Deus, mas eles sabem que aquele sol foi posto num lugar exatamente para poder a Terra ter vida aqui. Se o sol estivesse mais distante, todos morriam aqui. Se o sol estivesse mais perto, todos morriam aqui. Foi posto num lugar exato para que a Terra pudesse ter vida. A Lua anda à volta da Terra, inclinada em nós. Se ele tivesse inclinado um bocadinho diferente, já não podia estar aqui. Os irmãos já olharam para as borboletas tão bonitas? Houve alguém que disse a Deus: faz assim. Já viram as flores tão bonitas? Houve alguém que disse a Deus: faz assim. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Houve alguém que disse a Deus: faz o homem e a mulher assim. Lembre-se quando Job queria saber qual é a razão que eu tenho tanta tribulação. Será que Deus me deu alguma resposta a ele? A Bíblia diz: quem és tu para perguntares a mim o porquê? Onde estavas tu quando eu fiz os céus e a terra, afinal? Estavas lá tu para me dizer a mim como é que havia de ser feito? Quem és tu, afinal? Eu aprendi, meus irmãos, através dos anos da minha experiência espiritual. Quando era mais novo, fazia muitas perguntas. E até argumentava. Agora digo assim ao Senhor: seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Aceito. É assim que tu queres? É assim mesmo. Versículo 35. Ó quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Há alguém que pagou a Deus alguma coisa? Você paga a Deus é pelo sol que brilha? Houve alguém que pagasse a Deus? Você paga a Deus porque Ele mandou o seu filho aqui à terra para salvar a você? Ninguém paga a Deus. É dado de graça, irmãos. De graça. Deus não quer que ninguém lhe pague nada. Deus quer fé da nossa vida. A fé vem no ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. É o que Deus quer. Fé, gratidão e louvor. É o que o apóstolo Paulo aqui está falando no fim. A Deus pertence a glória em tudo. Se Deus planeou que rejeitasse os gentios por muito tempo, assim seja.
Se Deus planeou temporariamente rejeitar os judeus, assim seja. Se Deus pensar agora voltar-se para os judeus, assim seja. Deus é quem manda. E nós devemos ser humildes, embora não compreendamos tudo, mas devemos viver pela fé e dar graças a Deus. É o que ele diz aqui no versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a quem? A ele, eternamente. Amém. Assim seja. Amém. Ora, irmãos, vamos então pôr de pé e vamos cantar o hino. A Igreja está firmada em Cristo, irmãos, e é verdade. Tanto para judeus como para gentios. A Igreja está formada em Cristo. Deus planeou que todos nós fôssemos uma só Igreja. E vamos abrir a Bíblia para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E começando no versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto das vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente está culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e se come deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe pela sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer,
e esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para condenação. Quando as mais coisas, ordená-las-ei, quando for. Ora, nós vamos então pedir à Melanie se pode ler em inglês 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23 até ao fim, ok? For I have received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself, then and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined, so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. About the other things, I will give directions when I come. Thank you very much. O Senhor Jesus Cristo nos deu dois rituais para nós cumprirmos: o batismo e a Santa Ceia. Tanto um como o outro a ser feito com fé, compreendendo bem a razão porque nós estamos celebrando o batismo e também estamos celebrando a Santa Ceia. O corpo do Senhor Jesus Cristo é representado pelo pão e o sangue de Cristo é representado pelo cálice que nós vamos beber. Jesus mandou-nos celebrar a Santa Ceia para que a gente, quando reuníssemos, nos lembrássemos daquilo que Ele fez por nós para nos salvar. O seu corpo foi castigado em nosso lugar. O seu sangue é o testamento do novo concerto. O concerto da lei era o sangue de animais. O concerto da graça é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É ser feito com fé, com amor e com gratidão. Our Lord Jesus Christ has given us two rituals. One is baptism. One is the Lord's Supper. Both of them represent the work that Jesus Christ did for us. In the Lord's Supper, the bread represents His body, which was punished in our behalf, and the cup represents the blood of the New Testament, because in the Old Testament was the blood of animals, but in the New Testament is the blood of the Lord Jesus Christ in the covenant of grace. This ritual is to be done with faith, believing in what Jesus did for us. Our salvation does not depend upon our good deeds. It depends upon what Christ did for us 2,000 years ago on that cross. His body was punished on our behalf. We have to believe that. His blood has the power to purify us of all of our sins. We need to believe that. If we don't have that faith, there's no reason to actually celebrate the Lord's Supper. Reparem que aqui a Bíblia nos diz que cada um examine-se a si mesmo. Está falando aos cristãos. Devemos examinar a nossa vida e ver se realmente há coisas na nossa vida em que Deus não aprova e que precisamos de arrepender-nos disso. E Deus promete perdoar completamente quando a gente confessa. The Bible says each one of us is to examine ourselves before we take the Lord's Supper. It shows how much God sees should be done with respect. If there's anything in your life that needs to be corrected, you need to come to God and tell Him that. And repent. And tell Him that you want to obey Him. And God promised He will forgive you completely. Eu vou dar algum tempo, pouco tempo, para cada um pregar a sua cabeça e orar a Deus.
e preparar o seu coração para tomar a Santa Ceia, está bem? I'm going to give you time for you to bow your head and pray. Querido Pai, nós damos graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, por promessa de perdoar aqueles que confessam a Ti os seus pecados, e nós confessamos a Ti as nossas faltas e agradecemos pela promessa que Tu nos perdoas. Our Heavenly Father, we thank you for the promise that when we confess our sins, you will forgive us completely of all our sins. We accept your forgiveness. Agora vamos então tomar o pão e aí os irmãos vão vendo que tem esse capo. Todos têm isto, não têm? Ok. Então vamos virar a folha que está aí e então temos aqui o pão branco que está aqui. E eu vou pedir ao Luís fazer-nos para pedir a bênção sobre o pão, está bem? Father, as we gathered here this morning, Lord, and to remember your great sacrifice, Lord, for our sins. We remember your broken body and shed blood, Lord. Not for anything that you have done, but to cleanse and to save us from our sins, Lord. We thank you for what you have done, for that act of an unconditional love that you have for us, Lord. That you went voluntarily to that cross so we could live and live abundant lives. We ask you that you continue with us, Lord. And if there is anything that would hinder us, Lord, from taking this bread and this blood symbolizing your flesh and your body and your blood, Lord, that you would remove it from us, Lord, as we are gathered here this morning with gratitude for what it was done on that cross. And it is in the name of your Son that I pray. Amen. Amém. Portanto, o Senhor, eu vou dizer nas duas línguas, portanto, o Senhor Jesus, depois de ter ceado, tomou o cálice, tomou o pão e disse: é partir por vós, fazei isto em memória de mim. Our Lord Jesus Christ, after supper, he took the bread and said, this bread is broken for you. Do this in remembrance of me. Agora vamos tomar o cálice. Eu vou pedir ao Paulo Abel para pedir a bênção sobre o cálice. Estar aqui e contribuir do vosso Senhor. Fica conosco todos, Senhor, e faz com que parte venha de encontro às nossas promessas, que é celebrar sempre este ritual. Em nome do Filho amado, peço e agradeço. Amém. Amém. Portanto, o Senhor Jesus Cristo depois tomou o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. After supper, Jesus took the cup and said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. Agora vamos pôr de pé então e cantarmos então o último hino. Vou pedir à Mariana ir à frente. Jesus, oh, precious is the flow.
Ora, querido Pai, entregamos nas tuas mãos aqueles que estão doentes no nosso meio, desde agora, ao teu cuidado, Pai Santo, e a sua família, e pedimos uma cura divina sobre o seu corpo, se esta é a tua vontade, e dá força e conforto à família. Entregamos aquilo ao centro nas tuas mãos também. O nosso irmão José Freire está connosco. Entregamos o nosso irmão António Mendes nas tuas mãos. O Cílio de Bairro. David Rodrigues, mesma coisa. Entregamos todos os membros da nossa igreja que estão passando por dificuldades. Teu é o teu poder. Te pedimos que a tua glória seja feita na vida de cada pessoa. Agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco até reunirmos aqui outra vez. Amém. Amém. Amém.